Hoje, convidamos a todos para assistirmos às seguintes palestras do nosso quinto bloco, intitulado Ruminantes, Nutrição e Gerenciamento, no período da manhã. Bom, as palestras serão Otimização da digestão da fibra no rumen por meio da manipulação do microbioma ruminal, com Luciano Cabral, e gestão por indicadores de uso de benchmarking na produção leiteira, na pecuária leiteira, com a Heloíse Duarte. Neste momento, daremos início à nossa palestra do quinto bloco. A primeira será Otimização da digestão da fibra do rumen por meio da manipulação do microbioma ruminal, ministrada por Luciano Cabral. Luciano Cabral possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa e licença sabática, pós-doutorado, em microbiologia do rumen no USA Dairy Forage Research Center, University of Wisconsin, nos Estados Unidos. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Mato Grosso, leciona nos cursos de graduação em Agronomia e Zootecnia da Faculdade de Agronomia e Zootecnia na UFMT, em Cuiabá, Mato Grosso. Orienta estudantes de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em Agricultura Tropical e Ciência Animal da UFMT, atuando na área de nutrição e produção de ruminantes e microbiologia do rumen. Atualmente está na coordenação do programa de pós-graduação em Ciência Animal da UFMT. Seja muito bem-vindo, Luciano. Boa palestra. Passo a palavra ao nosso palestrante. Bom dia. Estão me ouvindo e também acompanhando aqui. Acho que foi compartilhada a tela direitinho, não foi? Isso, já está aqui com a gente. Ótima palestra. Maravilha. Obrigado. Muitíssimo obrigado à comissão organizadora pelo convite. Me sinto extremamente honrado. Bom dia a todos e vamos tentar abordar sobre o assunto que foi proposto. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível em função do tempo. Então, não vou falar sobre o tema especificamente da palestra, que já foi apresentado pela Jennifer. Uma breve introdução para dar suporte ao meu raciocínio, para permitir que vocês acompanhem ele também, é que a pecuária de corte nacional, né, abateu em 2019 aproximadamente 43 milhões de animais. E desse total, apenas 14% foi oriundo de confinamento. E isso nos permite raciocinar que a maioria dos animais que são abatidos no Brasil basicamente vem de sistemas baseados no uso do pastejo. E até mesmo os animais que foram confinados, eles passaram pelo período de cria e recria em condição de pastejo. E, obviamente, na medida que a nossa pecuária de corte, também a pecuária leiteira, é baseada no uso de forrageiras, principalmente no uso do pastejo, aumenta a nossa importância no entendimento sobre a digestão da fibra no ambiente ruminal, já que as gramíneas, especialmente aquelas tropicais, apresentam elevado teor de componentes da parede celular vegetal. Bom, como é um evento que envolve alunos de graduação e pós-graduação, eu só queria lembrar que os animais ruminantes surgiram provavelmente na biosfera há aproximadamente 40 milhões de anos atrás, e a família bovina, que é aquela que nos interessa, né, que inclui a espécie bovina, caprina, ovina, bubalina, surgiu um pouco mais recente. Mas desde o seu início, esses animais evoluíram no sentido de serem altamente especializados no consumo, digestão e uso de alimentos volumosos que não fazem parte da dieta de outros animais. Bom, dentro do grupo dos animais ruminantes, encontramos animais tão pequenos quanto pequenos antílopes africanos, que pesam menos do que 5 quilos, até grandes animais como o bisão, né, que chega a pesar próximo a 1 tonelada. E dentro dessa ampla faixa de variação de pesos e morfologias, destacamos a espécie bovina. No caso do Brasil, a pecuária de corte é o carro-chefe, né, no setor da pecuária bovina, e lembramos que esses animais têm um papel fundamental de transformarem esse substrato em alimentos de elevado valor nutritivo, econômico, de importância social e econômica, e isso se dá graças à habilidade anatomofisiológica desses animais em consumirem plantas que não fazem parte da dieta do homem e de várias outras espécies de animais,
e terem a capacidade de transformar isso em alimentos e produtos de elevado valor agregado. Então, os animais ruminantes evoluíram basicamente para consumirem alimentos com elevado teor de componente da parede celular vegetal. Como está ilustrado nesse slide aqui, as gramíneas, sejam elas temperadas ou tropicais, apresentam cerca de 50, 70 ou até mais de compostos que compõem a parede celular vegetal, os quais são representados principalmente pela celulose, pela hemicelulose, em menor grau pela pectina, e ainda mantendo a ligação e a presença da lignina, que não é carboidrato, mas colabora na sustentação, proteção desses vegetais, e obviamente que isso compõe a dieta, é a base da dieta do animal ruminante e a principal fonte de energia desses animais. A parede celular vegetal ela é composta de vários polímeros, como o homopolímero representado pela celulose, e eu poderia dizer que a celulose junto com a hemicelulose representam os principais polímeros que compõem a parede celular de gramínea C4, com menor para participação de pectina, como polímero, como um heteropolímero representado por vários polímeros aqui, assim como a hemicelulose, e a lignina, bem como proteínas de sustentação. A lignina não é carboidrato, então esses são os componentes da parede celular vegetal. Na nutrição animal, especificamente na nutrição de ruminantes, a gente não quantifica nos alimentos o teor de parede celular vegetal, mas sim um resíduo insolúvel chamado resíduo insolúvel no detergente neutro, que a gente comumente chama de FDN, e a FDN é assim definida, ou a fibra, como a fração dos alimentos que apresenta lenta digestão, incompleta digestão e que ocupa espaço no trato digestivo dos animais. Então, diferentemente de amido, de pectina e de açúcares solúveis que compõem o pool de carboidratos totais dos alimentos, a fibra representada, especificamente FDN, pelo somatório do teor de celulose, hemicelulose e lignina, representa a maior proporção da matéria seca e causam grande variação no valor nutritivo dessas gramíneas, exatamente pela lenta digestão, incompleta digestão e a sua relação com o valor nutritivo, incluindo a questão sobre o consumo de matéria seca. Bom, esses animais ruminantes são extremamente hábeis para o uso desse tipo de alimento, de substrato, em função das mudanças anatomofisiológicas que ocorreram ao longo desses milhões de anos no seu trato digestivo, que habilitam esses animais para o consumo e o uso eficiente desse tipo de substrato. Essas mudanças anatomofisiológicas se deram basicamente na porção cranial do TGI, representada pela subdivisão do seu estômago monocavitário, ancestralmente falando, gerando mais 3 compartimentos em que o rumen apresenta destaque, não só apenas em termos de tamanho e de volume, mas em termos de contribuição digestiva. Se a gente comparar e medir a digestão que ocorre da matéria seca da dieta ao longo do TGI dos animais ruminantes, eu poderia dizer que de tudo que é digerido no TGI, pelo menos 60%, 70% acontece no compartimento rumen, ou poderia dizer compartimento retículo rumen. E sabendo que no retículo rumen basicamente funcionam como uma câmara de fermentação, e dessa forma é dada a condição físico-química para que a população microbiana desse compartimento exerça a sua função, a gente pode destacar e perceber que o rumen como compartimento digestivo e a população microbiana que ele abriga tem papel central na digestão de componentes nutricionais da dieta desse animal e, obviamente, afetam de forma bastante expressiva o desempenho dos animais. Como está ilustrado nessa figura aqui, a população bacteriana
é da ordem de bilhões de células por ml de conteúdo ruminal, a população de protozoário da ordem de milhões, a população de fungos na ordem de milhares. E, basicamente, o que essa população microbiana faz é digerir, despolimerizar todo e qualquer polímero que entra no rumen através do consumo exercido pelo animal, isso tanto em condição de pastejo ou numa baia de confinamento, e essa população microbiana secreta enzimas que o próprio animal não sintetiza, e essa função é primordial para que o animal consiga aproveitar esses componentes da parede celular vegetal, já que no TGI do animal não há qualquer segmento que secrete enzimas que consigam digerir celulose, pectina ou hemicelulose de origem do animal. Então, basicamente, a capacidade desse animal em digerir componentes da parede celular vegetal reside nessa relação simbiótica que ele mantém com a população microbiana ruminal. E a população microbiana ruminal, quando exerce a sua função digestiva, gera, por meio do processo de degradação e fermentação, AGVs, que são a fonte primária de energia do animal, e também a própria massa microbiana produzida escapa do rumen pelo orifício reticulonasal e será, então, digerida no abomase intestino delgado desses animais, proporcionando a principal e a mais importante fonte de proteína. Então, basicamente, a nutrição proteica e energética desses animais advém da ação da população microbiana ruminal, e por isso que a gente precisa compreender um pouco mais. Considerando que o animal não secreta qualquer enzima que consiga despolimerizar celulose ou hemicelulose e a importância percentual desses dois polímeros na matéria seca da dieta, entendermos como que esse evento ocorre no rumen é fundamental. Só que tem uma questão. Como a fibra principalmente representada pela celulose e hemicelulose, são materiais de lenta digestão, incompleta digestão, mesmo tendo evoluído o animal ruminante para eficiente uso desse tipo de polímero, graças à simbiose com a população microbiana ruminal, eu poderia chutar aqui aproximadamente de 40% a 50% da fibra consumida ou da parede celular vegetal consumida é perdida na massa fecal. Então, embora o animal ruminante seja o herbívoro mais eficiente para digerir fibra, ainda assim se perde na massa fecal uma quantidade relativamente grande, e por isso que é interesse de que a gente consiga compreender os mecanismos que governam a digestão de fibra no sentido de maximizá-la. Imaginando que essa digestão de fibra pudesse ser maximizada, a gente poderia ter, por exemplo, maior produção de AGV e massa microbiana e talvez menor consumo de matéria seca para o mesmo desempenho. Talvez isso permitisse manter um número maior de animais na mesma área. Talvez isso estimulasse os animais a consumirem uma quantidade maior de matéria seca e terem maior desempenho do que tem. Então, imaginando que a fibra é o principal componente que entra no rumen e é fonte de energia para o animal e para a população microbiana, a gente precisa entender os mecanismos que governam a digestão dela, e há muito interesse em fazer com que ocorra a maximização da digestão de fibra no ambiente ruminal. Bom, conforme já comentamos, isso aqui é um importante evento que acaba sendo resultado dessa limitada digestão de fibra ou de parede celular vegetal. Só lembrando que parede celular vegetal e fibra não são exatamente a mesma coisa, tá? Dietas com elevado teor de fibra, especificamente, podem proporcionar efeitos negativos sobre o consumo de matéria seca e também automaticamente terem efeito negativo no desempenho do animal.
Embora a fibra tenha essa relação negativa com o consumo em dietas contendo elevado teor de fibra e automaticamente com desempenho, eu preciso entender que a fisiologia digestiva do animal ruminante requer uma quantidade mínima de fibra, e isso é que dá suporte ao conceito de fibra efetiva ou fibra fisicamente efetiva, no sentido de dar motilidade e garantir a saúde ruminal. Bom, há várias discussões nessa questão sobre o aumento, ou quais seriam as alternativas para maximizar a digestão de parede celular vegetal no rumen. Várias estratégias contemplam ou têm sido contempladas via melhoramento genético de plantas, novos híbridos e cultivares que proporcionam melhor relação lâmina foliar-colmo, menor teor de parede celular, menor deposição de lignina, tipos diferentes de lignina que têm menor efeito negativo na digestão ruminal, questões relacionadas ao próprio manejo do pastejo, no sentido de garantir maior oferta de folha verde, reduzir ou contornar o alongamento de colmo, isso é muito importante para a gramínea tropical, suplementação estratégica no sentido de complementar ou aliviar deficiências em determinados nutrientes proporcionados pelo pasto, tratamento químico da forragem com substâncias alcalinas, por exemplo, podem solubilizar parcialmente a lignina e, de certa forma, ter um efeito positivo na digestão da fibra, o uso de aditivos como enzimas fibrolíticas ou probióticos e o tema da nossa apresentação hoje é falar um pouquinho sobre o que há de conhecimento sobre o papel da população microbiana ruminal na digestão da parede celular vegetal e o que a gente poderia fazer dentro do meu pouco entendimento sobre o assunto. Bom, falando sobre a digestão de parede celular vegetal no rumen, basicamente, a população microbiana ruminal ou microbioma ruminal é representado pela população bacteriana, pela população de protozoários e pela população de fungos. E os três grupos colaboram, em algum grau, para a digestão de parede celular vegetal. Embora a população fúngica seja menos abundante no rumen, se calcula que, pelo modo de ação da população de fungos, a sua contribuição seja relativamente mais elevada do que a sua própria contribuição em termos de massa. A população de protozoários também colabora, embora talvez a maior parte das espécies tenha uma função de digerir amido, carboidratos solúveis, mas há evidência hoje de que no genoma de algumas espécies de protozoários há genes que codificam enzimas que degradam celulose e hemicelulose e, considerando a grande massa bacteriana, se atribui à população bacteriana um papel central na digestão da parede celular vegetal. Mas há uma questão bastante séria no ambiente ruminal. A gente poderia citar hoje, em 2020, hoje é dia 20 de novembro de 2020, que provavelmente ocorram no rumen aproximadamente 4, 6 mil espécies de bactérias do rumen e se conhece menos de 15% disso. Então, 85% da diversidade bacteriana ruminal ainda não foi isolada, cultivada in vitro e, portanto, não é conhecida. E a mesma coisa acontece em relação a protozoários e a mesma coisa a gente poderia dizer para fungos. Então, o entendimento sobre o microbioma ruminal na parte bacteriana é limitado às espécies de bactérias que foram isoladas do rumen e estudadas em ambientes de laboratório e que se entendeu que a função delas era basicamente na digestão de celulose ou hemicelulose, embora quando se some o somatório da abundância dessas espécies aqui que degradam celulose, elas representam menos que 2% de toda a população bacteriana ruminal. Então, é um negócio bastante intrigante. Se a FDN
representa 50, 60, 70 ou até mais, em termos percentuais, da massa seca de gramíneas tropicais. Isso também pode acontecer em gramínea C3, no menor grau, dependendo da época do ano do manejo. Como que pode a população bacteriana fibrolítica representar uma população relativamente pequena? E aí a gente poderia dizer, por exemplo, que dentro do gênero Prevotella, esse gênero é bastante abundante no rumen, só que bactérias, espécies de bactérias dentro desse gênero, que degradam hemicelulose, provavelmente seja um número pequeno e com a contribuição ainda dessa espécie aqui, dependente da subespécie ou cepa. Ou seja, embora a massa de fibra seja extremamente abundante no rumen, há um número conhecido relativamente de espécies de bactérias capazes de degradar esses dois polímeros, que são os mais abundantes na forragem e que entram no ambiente ruminal. Então, talvez isso nos ajude a entender por que a digestão no rumen de fibra é subótima, por que escapa uma quantidade razoável de fibra do rumen e é perdida na massa fecal. Bom, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Essas espécies de bactérias ruminais foram isoladas há mais de 60, 70 anos atrás e continuam sendo citadas e reconhecidas como as mais importantes. Essas bactérias, de modo geral, atuam aderindo essa estrutura aqui, em verde, representa uma cadeia de glicose beta-1,4 ligada, representando uma unidade aí de 5.000, 10.000 unidades de glicose que compõem a celulose, por exemplo, na parede celular vegetal. Essas duas espécies que eu comentei aqui, né, Fibrobacter succinogenes e Ruminococcus, aderem às partículas de forragem, aderem à parede celular vegetal de vários tecidos que compõem a folha ou colmo das forrageiras, e suas enzimas, em contato íntimo, muito próximo com os polímeros, degradam esses polímeros a unidades menores e liberam no rumen produtos finais que possibilitam a coexistência de outras espécies de bactérias que não necessariamente apresentam capacidade para digerir celulose ou hemicelulose. Então, nessa figura aqui coloca duas espécies de bactérias que degradam celulose, bem como ilustra aqui a presença de uma espécie de fungo, tá? Mas isso garante ou representa como que a diversidade de espécies do rumen pode ser mantida. Bom, conforme eu comentei nesse slide aqui, acerca dessa questão, ou seja, o somatório da abundância, da massa dessas bactérias ser extremamente limitado no rumen, eu dei um print screen, short screen, nesse artigo aqui do PDF do Stevenson do AIM de 2007, em que eles pegaram duas vacas de leite lá em Wisconsin e quantificaram via PCR em tempo real, que é uma técnica molecular diferente dessas técnicas usadas lá no início da microbiologia ruminal, nas décadas de 40, 50, que basicamente envolviam o uso de cultivo, isolamento e a microscopia para identificação de formato, mensuração de produto final, quer dizer, questão anatomofisiológica de bactéria ruminal. E, como pode ser observado aqui, Fibrobacter succinogenes representa menos que 1% de todo o DNA bacteriano. E aí vem aqui agora duas espécies de Ruminococcus, que são bactérias altamente celulíticas, também somadas não dão 1%. E aqui aparece Prevotella ruminicola, que é uma bactéria que degrada a hemicelulose numa proporção muito pequena,
aparecem outras bactérias do gênero Prevotella, mas o gênero Prevotella, como eu disse, ele representa metade de todo o DNA bacteriano ruminal. E a grande questão é que dentro desse gênero Prevotella, apenas 4 ou 5 espécies são conhecidas, foram estudadas, cultivadas, isoladas em laboratório. Então, nós temos um grande desafio no que diz respeito ao microbioma ruminal. Isso não é restrito ao microbioma ruminal. Quando a gente fala em microbioma do solo, da água, a mesma questão reside. Há um pequeno conhecimento sobre o número total de espécies e a sua função, mas o que eu queria chamar a atenção é que esses dois autores conseguiram confirmar isso, de que, embora essas bactérias sejam extremamente importantes, até o presente momento, para a digestão de celulose e hemicelulose no rumen, a contribuição delas em termos de abundância é muito pequena. Bom, em outro trabalho, também usando biologia molecular, né, o pessoal do Canadá, aqui no caso, não dos Estados Unidos agora, foi percebido que a proporção de Fibrobacter succinógenes era diminuída quando tirávamos o animal de uma dieta baseada em forragem em relação a uma dieta de alto concentrado. Então, mudanças na dieta que alteram a proporção de fibra, mudam o pH ruminal, principalmente, promovendo queda do pH ruminal abaixo de 6, também promovem mudanças na abundância dessas bactérias aqui, tá? Então, a proporção dessas bactérias também varia com o tipo de dieta. Eu esperaria que dietas com mais forragem, que colocassem mais celulose e hemicelulose no rumen e que garantissem um pH ruminal acima de 6, fosse mais adequado para o crescimento dessas bactérias. Bom, independente da bactéria que degrada a fibra, o importante mecanismo de ação é exatamente a aderência. Todas essas bactérias que degradam celulose e hemicelulose precisam, antes de efetuarem a digestão dos polímeros, se aderirem ao substrato e manterem íntimo contato com a superfície da folha ou colma, ou ganharem via estômato ou fissuras que ocorrem durante a mastigação e ruminação, ou até pela ação da picadeira, partes internas da folha do colmo e terem acesso a tecidos internamente localizados, como floema, xilema, bainha parenquimática do feixe. E esses tecidos variam, inclusive, na proporção de parede celular vegetal e quanto ao teor de lignina também. Então, o processo é muito dinâmico, extremamente complexo. Se sabe hoje que essas bactérias que degradam fibra usam vários mecanismos para promoverem aderência e é entendido que todo e qualquer fator químico e físico no rumen que limite a aderência, a ligação da bactéria ao substrato, repercute no efeito negativo na digestão de fibra. Esse tipo de mecanismo de aderência tem sido identificado em bactérias do gênero Ruminococcus, tá? Como sendo bastante efetivo em ancorar a bactéria na parede celular vegetal, tá? Ao mesmo tempo que unidades subproteicas apresentam a função catalítica. Então, vão cortando pequenas unidades de glicose que compõem a celulose ou as estiloglucanas que compõem a hemicelulose. Bom, tão importante quanto o mecanismo de aderência são as enzimas secretadas pela população microbiana ruminal. Se sabe hoje, tanto analisando
as proteínas em bactérias isoladas do rumen, ou através de estudos que envolvem, por exemplo, a quantificação de genes que foram expressos via quantificação de RNA mensageiro, chamada metatranscriptômica, que há no rumen enzimas que são ativas na digestão de carboidratos que pertencem a IGHs, a ICLs, a ICEs, PLs e IGTs, bem como proteínas que apresentam uma função de ligação, ou seja, possibilitam a bactéria também promoverem a aderência, como a gente comentou. As glicosilhidrolases são as mais importantes enzimas que colaboram para a degradação de celulose e hemicelulose e elas cumprem várias funções, rompendo ligações beta-1,4 na celulose e hemicelulose de forma bastante específica. Então, quando se fala sobre digestão de celulose no rumen, não bastaria a uma bactéria ruminal como o Fibrobacter secretar apenas uma enzima chamada celulase. Então, na verdade, os autores chamam de complexo ou sistema enzimático. Ou seja, são 2, 3 ou 4 enzimas atuando de forma cinética, sinérgica e distinta, cumprindo função extremamente específica. Então, essa figura ilustra 3 fitas de celulose, mantendo ligação de ponto de hidrogênio entre cada fita dessa. Há necessidade, primeiro, de endoglucanases para romper ligação nessa região amorfa. Depois, exoglucanases vão nessas porções terminais, rompendo ligações beta-1,4, liberando celobiose ou celotriose, para que beta-1,4 glicosidases liberem glicose, que será transportada para dentro das bactérias para que ocorra via glicólise, né? A produção de energia, fermentação dessa glicose, produção de EGV como consequência disso, e que essa energia contida na glicose possa ser usada para fim de crescimento. Então, essas bactérias não secretam uma enzima, elas secretam complexos enzimáticos e, na verdade, várias bactérias atuam na degradação de celulose e hemicelulose simultaneamente, já que algumas bactérias apresentam algumas GHs que faltam nas outras e vice-versa. Então, a gente poderia dizer que a digestão de celulose e hemicelulose é um processo que envolve várias bactérias atuando sinergicamente, já que algumas delas secretam algumas enzimas e outras não. E vários autores perceberam que algumas glicosilhidrolases que são tidas como importantes em outros ambientes, como no solo, na decomposição de matéria orgânica, na degradação da liteira que cai no solo, por exemplo, são limitantes no ambiente ruminal, como GH7, GH12, GH44. Então, embora a população bacteriana ruminal produza, quer dizer, tenha no seu genoma genes que, quando expressos, vão gerar proteínas com atividade enzimática que se tornam capazes de degradar a celulose e a hemicelulose, algumas glicosilhidrolases importantes parecem faltar no ambiente ruminal. E é nesse sentido que talvez o uso de aditivos baseados em enzimas fibrolíticas deveria focar. E talvez explique por que alguns produtos enzimáticos fibrolíticos não promovam melhoria na digestão de fibra, porque talvez sejam produtos baseados nas mesmas enzimas secretadas pela população microbiana ruminal. Bom, para comentar um pouco sobre isso, eu peguei 2 artigos bem interessantes aqui,
pelo menos dentro da minha percepção, dentro da minha pouca percepção sobre o assunto, de um grupo japonês em que eles trabalharam com a metatranscritômica, ou seja, quantificaram o total de genes associados à degradação de carboidratos, tá? No rumen de vacas, né? Então, basicamente o que eles fizeram foi alimentar vacas com uma dieta mista, embora baseada em forragem, e coletaram conteúdo ruminal desses animais, separaram partícula de alimento da população microbiana, pegaram a população microbiana, lisaram as células e extraíram o RNA da população bacteriana, que foi adiante transformado em DNA via transcriptase reversa. Aí tem toda uma base molecular por trás disso. Esse cDNA que se fala foi amplificado e sequenciado, e através de sequenciamento eles puderam identificar cada gene que codificava cada enzima ativa para a digestão de celulose e hemicelulose. Mas eles também puderam, nesse tipo de trabalho, quantificar o total de cada filo bacteriano e, dentro de cada filo, algumas famílias ou gêneros, tá? Então, destaque aqui para o filo Firmicutes. Adiante, Bacteroidetes são os mais importantes. E o que nos interessa mais é que, embora eles tenham encontrado aproximadamente cerca de 100 enzimas ou genes que tinham sido expressos relacionados à degradação de carboidratos, basicamente 10 genes foram os mais abundantes encontrados, e principalmente 3 genes relacionados à glicosil hidrolase 9, 5 e 8 foram os mais abundantes no rumen dessas vacas, tá? Nessa figura se refere à abundância de genes, né, relacionados à degradação de celulose, e nessa figura de baixo, genes associados a enzimas que atuam na digestão de hemicelulose. Então, embora os autores tenham percebido mais de 100 genes associados a essas enzimas, um pequeno grupo de enzimas foi predominante e, especificamente, 3 genes foram mais abundantes, e indicando que no ambiente ruminal, alguns genes de importantes glicosil hidrolases podem ser limitantes. Então, fica primeiro questionamento nosso e a primeira encaminhamento nesse sentido. Os autores também separaram a população bacteriana e os transcritos, que são genes, né, de acordo com a fase sólida e a fase líquida, e isso é extremamente importante. 70% da população bacteriana ruminal está associada às partículas de alimento, e de 20% a 30% da população bacteriana está na fase líquida. Na fase líquida se encontram bactérias predominantemente dentro desse filo Bacteroidetes. Se a gente olhar aqui, por exemplo, Fibrobacter, que é um filo exclusivamente encontrado a Fibrobacter succinogenes, ele é mais abundante na fase sólida e pouco encontrado na fase líquida. Então, os autores também repararam que ocorre mudança no tipo de gene que é transcrito relacionado à glicosil hidrolase em relação à fase sólida, comparativamente à fase líquida. Então, se eu quiser avaliar a população microbiana ruminal
ou o microbioma ruminal, olhando para a degradação de fibra, eu não poderia jamais apenas coletar a fração líquida. É fundamental que eu colete material sólido, digesta sólido do rumen, porque é nessa fração que eu encontrarei a maior proporção e a maior abundância de espécies e, obviamente, a maior quantidade de genes relacionados a enzimas que atuam na degradação de celulose e hemicelulose. Bom, os autores também conseguiram separar o total de genes relacionados a glicosilhidrolases e separaram ainda como que esses genes eram distribuídos dentro da família Prevotelácea, Lacnospirácea, Clostridium, e dentro do grupo de Fibrobacter. E, embora essa família seja a mais abundante no rumen de modo geral, ela apresenta menor distribuição de glicosilhidrolases, e nessas cores aqui de baixo, ó, são enzimas que degradam celulose, azul verde hemicelulose, e daqui em diante seriam enzimas associadas, genes, né, associados à digestão de amido, açúcares solúveis. Então, quando se olha dentro do grupo de Fibrobacter, que a gente comentou que dentro desse grupo, dentro do filo Fibrobacter, a Fibrobacter succinogenes é a espécie que talvez mais colabore na digestão de fibra no rumen, apesar da sua abundância ser relativamente pequena. Os autores destacam uma grande diversidade de genes e, principalmente, uma grande abundância de genes associados à digestão de celulose e hemicelulose e uma menor presença de genes associados à digestão de açúcares solúveis ou amido. Então, eu poderia também destacar que dentro do grupo dos clostrídeos há bactérias que colaboram ativamente para a degradação de celulose e hemicelulose no rumen, mas, infelizmente, um número extremamente limitado de espécies foi isolada e cultivada, e, por isso, não há um claro entendimento sobre a sua contribuição no ambiente ruminal. Então, embora aqueles números, em termos de abundância, coloquem Fibrobacter numa proporção pequena no rumen, provavelmente Fibrobacter succinogenes colabore ativamente para a digestão de fibra em função da grande abundância de genes e enzimas e grande variedade de enzimas ou genes relacionados à digestão de fibra. Tá? Um outro trabalho, artigo publicado em 2017, bastante recente, na mesma linha de raciocínio, o nome já diz aqui, a metatranscriptômica revela bactérias ativas na digestão de fibra no ambiente ruminal. Bom, o que foi feito? Animais alimentados com dieta à base de forragem concentrada, simulando animais, no caso, vacas leiteiras, em condição de produção comercial, foi coletado o líquido ruminal desses animais e extraído o RNA da população microbiana, não apenas da população bacteriana, foi o RNA mensageiro, toda a massa de RNA mensageiro foi transformado em cDNA, sequenciado, e isso feito para organismo procarioto, e a mesma coisa para protozoário e fungo, que estão no domínio eucário. Bom, primeira coisa, nessa figura se percebe que quase 80% de todos os genes ou massa de RNA ou de DNA que ocorre no rumen é de origem bacteriana. Uma pequena proporção aqui, menor que 1%, que aparece em vermelho,
representa a contribuição de DNA ou RNA de domínio arqueia, que é o domínio em que encontramos a população de metanogênicas no rumen, e colaborando com cerca de 21% no total de DNA ou de RNA, aparece aqui amarelo a população de eucariotos, predominantemente representado pela população de protozoários. Bom, o que foi percebido? Que mais uma vez, embora quase cerca de 100 genes ou transcritos associados à digestão de carboidratos no rumen tinham sido obtidos, mas uma quantidade relativamente limitada de genes codificavam enzimas glicosilhidrolases muito específicas. Então, havia uma certa concentração de enzimas celulíticas. Em função da hemicelulose ser um polímero mais complexo, encontrado de 4 ou 5 formas poliméricas distintas, há maior abundância de genes na degradação de hemicelulose, uma abundância um pouco menor de genes relacionados à degradação de pectina. Faz todo sentido, inclusive, porque a proporção de pectina nas dietas era menor que 10%, e uma abundância um pouco maior, porém, com menor diversidade de genes associados à degradação de amido. Bom, os autores foram também capazes de identificar os grupos microbianos em termos de Filofirmicutes, Bacteroidetes, e esse filo aqui é bem interessante, assim como esse, o gênero Prevotella encontrado, é classificado dentro desse filo, e dentro desse filo encontramos a espécie Fibrobacter succinogenes. Aqui seria a contribuição de fungos e protozoários, e essa parte em cinza aqui representa o total de genes de enzimas que degradam celulose que não foram atribuídas a qualquer domínio, quer dizer, a nenhum filo bacteriano ou nem a fungos ou protozoários. Então, há uma quantidade muito elevada de genes associados à degradação de celulose que não foram encontrados relacionados a qualquer bactéria, protozoário, fungo. Isso em comparação os chamados databases, que são bancos de dados, como, por exemplo, o NCBI. Bom, a mesma coisa aconteceu em relação à hemicelulose. Então, por exemplo, dentro desse filo, a menor contribuição para a digestão de celulose, pela maior proporção pelo fato da maior proporção de Prevotella colaborar na digestão de hemicelulose e pectina, dentro desse filo, a maior abundância de genes associados à digestão desses polímeros, e eu poderia dizer que basicamente isso está no gênero Prevotella, e se percebe aqui que dentro do filo Fibrobacter ocorre maior abundância de genes na degradação de celulose, um pouco menos em relação à hemicelulose, e uma pequena contribuição desse filo na digestão de pectina e muito menos na digestão de amido. Tá? Então, eu queria chamar a atenção aqui que, embora a identificação seja no nível filogenético muito amplo, como em nível de filo, e não em nível de gênero e espécie, dá para fazer relação com o gênero Prevotella, aqui provavelmente com o Ruminococcus ou Clostridium, e aqui exclusivamente com Fibrobacter succinogenes. Mas o que chama atenção principalmente é a elevada quantidade de genes que não apresentam relação com nenhum grupo microbiano encontrado, conhecido, isolado no ambiente ruminal. Certo? Bom, os autores também separaram a contribuição aqui da população bacteriana de fungos e protozoários e de micro-organismo não, ou de enzima que não foi associada a nenhum 3 grupos aqui. Então, se percebe, de modo geral, que a maioria das glicosilhidrolases
está associada à população bacteriana. Apenas a GH6 é predominantemente expressa por fungos. A GH11 tem maior contribuição de protozoários, mas, de novo, se percebe que a maioria das GHs tem uma grande proporção ainda de contribuição de micro-organismo que ainda não foi identificado, isolado, cultivado, e confirma a informação que eu havia falado no início, de que uma grande proporção da população bacteriana ruminal não foi ainda isolada e cultivada, e por isso isso representa um grande desafio para a microbiologia ruminal. Bom, como principais resultados dos autores aqui, embora a digestão de carboidratos seja extremamente crucial para o ambiente ruminal, os genes associados a isso representam 1% total de transcrito, ou seja, 99% dos genes expressos no rumen pela população microbiana ruminal cumprem outra função e não tem relação com digestão de carboidratos, e, basicamente, os genes mais importantes estão relacionados a essas enzimas aqui. Bom, e aí viria a pergunta: como manipular o microbioma ruminal para aumentar a digestão de parede celular vegetal? Obviamente, via aumento da abundância e atividade da população microbiana ruminal que digere fibra. Para isso, é necessário mais investimento em estudo dessa natureza para melhorar o nosso entendimento e quais condições no rumen poderiam otimizar o crescimento dessa população fibrolítica. Quais são os problemas potenciais? Há uma compreensão pequena sobre a população microbiana de protozoários e fungos do ambiente ruminal em função de um pequeno grupo ter sido isolado e cultivado no laboratório. Tá? Então, permanece importante o isolamento de novas bactérias do rumen, identificar animais alimentados com forragem, os grupos microbianos que colaboram ativamente para a digestão de parede celular vegetal, e identificar animais que são mais eficientes nesse sentido. Como e quando fazer isso? Talvez ocorram momentos na vida do animal em que eu poderia selecionar micro-organismos que tenham maior capacidade na digestão de fibra. Bom, até o presente momento, alguns fatores são apontados como limitantes ao crescimento de micro-organismo fibrolítico no rumen. Obviamente, questão associada à própria parede celular vegetal, a deficiência de N é marcante nesse sentido, carboidratos solúveis em excesso inibem, inclusive, a expressão daqueles genes, de vários genes, pH ruminal menor que 6 diminui o crescimento de várias bactérias que degradam fibra. Se os animais aumentam em demasia o consumo de matéria seca, numa proporção que aumenta a taxa de passagem de forma expressiva, também pode diminuir a abundância desse tipo de organismo, e alguns aditivos podem aumentar o crescimento de bactéria fibrolítica e a digestão de fibra, enquanto que compostos secundários de plantas podem apresentar efeitos adversos. E aí, dentro dessa ideia, e alguém poderia perguntar, mas como que a gente vai aumentar a população de micro-organismo fibrolítico se você acabou de comentar que há mais de 80 anos se percebe que a população é pequena, mas há autores dizendo que é possível fazer intervenção no ambiente ruminal de forma permanente na fase inicial da vida. Então, eu trago o print aqui de 4 artigos comentando sobre isso, e esses autores falam exatamente a mesma coisa. Se eu deixar para mudar a população microbiana no rumen desses animais, quando eles se tornarem adultos, provavelmente o grau de dificuldade seja tanto menor. Então, é possível que na fase de transição de lactente para animal ruminante, haja a possibilidade de fazermos intervenções permanentes
e de forma mais eficiente? E da mesma forma, seria interessante identificarmos animais alimentados com dietas à base de forragem que tanto concentram maior abundância de fibrolítica, como que apresentam maior eficiência na digestão de fibra, como alguns autores têm feito lá no Reino Unido, a seleção e identificação de animais mais eficientes e que têm menor emissão de metano. Então, como cada microbioma ruminal é único a cada animal, provavelmente consigamos identificar animais que concentram maior população microbiana fibrolítica do que outro e que automaticamente teriam maior digestão de fibra. Para poder finalizar o meu raciocínio, acho que eu passei alguns minutos do tempo pré-estabelecido, queria fazer uma pergunta. A degradação de fibra no rumen é subótima e é assim porque a massa microbiana e suas enzimas é limitante, ou não há o que fazer porque toda a digestão de fibra é unicamente regulada por questões relacionadas à forragem? Bom, há necessidade de melhor entendimento. No Brasil, há muito pouca gente trabalhando com isso, e essa é a razão pela qual a gente precisa aproveitar esse momento proporcionado pela comissão organizadora do evento para tentar despertar o interesse dos alunos. Espero que eu não tenha afugentado vocês com isso. Eu não sou microbiologista, eu trabalho com nutrição de ruminantes, porém, entendo que é preciso compreender o ambiente ruminal e estamos exatamente nesse momento fazendo alguma coisa nesse sentido. Me coloco à disposição de vocês e muito obrigado pela paciência, pela atenção. Luciano, muito obrigada pela excelente palestra. Estamos todos maravilhados com todo o conteúdo que você trouxe para a gente. Agora eu vou passar a palavra para a Cibele para que ela realize as perguntas. Muito obrigada. Ok. Eu acho que eu extrapolei um pouquinho o tempo. Acho que eu falei mais do que 40 minutos. Peço desculpas por isso. A gente teve um pequeno problema técnico, então vai ser eu mesma que vai fazer as perguntas para você, então. Tá bom? Maravilha. Espero que eu consiga responder. Então tá. A primeira pergunta é do Pedro Torres e o Luiz também perguntou. Bom dia, Luciano. Você comentou da quantidade mínima que conhecemos dos micro-organismos que habitam o rumen. Como é o processo para conhecer esses micro-organismos? Qual o motivo para se conhecer tão pouco sobre essa diversa microbiota? Ótima pergunta, Pedro. No início da microbiologia do rumen, na década de 40, pelo Dr. Robert Hungate, que é americano, ele basicamente usava microscopia e técnicas de cultivo e isolamento, e ele foi a primeira pessoa que desenvolveu técnicas para isso, meios de cultivo, principalmente meios anaeróbicos, e a grande dificuldade que ele teve na época, que é a atual, é que a população microbiana do rumen é 99% estritamente anaeróbia, e há uma grande dificuldade em retirá-la do rumen e mantê-la numa condição que não é compatível ao que é proporcionado no ambiente ruminal. Então, se eu pegasse essa garrafa aqui representando um vidrinho e eu quisesse cultivar micro-organismo ruminal nela, eu precisaria garantir uma condição anaeróbica nesse frasco aqui, de modo a fazer com que esse espaço aqui não tivesse oxigênio, e esse é o grande limitante. E além da questão da anaerobiose, várias bactérias do rumen só crescem no ambiente ruminal, e isso dificulta exatamente o isolamento delas e, obviamente, a obtenção de informações sobre a questão fisiológica, digestiva, nutricional. Então, durante muito tempo, basicamente se usava a técnica microscópica de cultivo e de isolamento, mas desde que surgiu o advento da biologia molecular, hoje eu poderia dizer que a microbiologia, não só ruminal, mas a microbiologia do solo, de alimentos, a microbiologia médica,
se baseia no uso de técnicas moleculares e que eu não preciso cultivar e isolar o micro-organismo. Eu coleto a amostra de conteúdo ruminal, não precisa ter o animal canulado no rumen, eu posso obter essa digesta do animal abatido, seja num frigorífico, eu posso passar uma sonda soroesofágica. Lá em Wisconsin, onde estive, eles estão coletando o conteúdo ruminal da vaca quando ela regurgita a digesta para ruminar. Então, é possível que eu faça isso, trago para o laboratório e extraio o DNA da população microbiana ou RNA, dependendo do objetivo, amplifico isso usando aparelhos específicos, sequencio ou quantifico a abundância. Então, hoje a microbiologia ruminal tem seguido basicamente o comportamento da microbiologia de alimentos, a microbiologia médica, a microbiologia do solo, no uso de técnicas moleculares que facilitam bastante o entendimento, só que ainda esbarra exatamente naqueles grupos microbianos que não foram isolados. Com técnica molecular, permite eu identificar quem está ali, mesmo sem ter isolado ele, mas não permite dizer o que exatamente é aquele micro-organismo e o que ele está fazendo. Obviamente que isso nos obriga a continuar o trabalho de isolamento e cultivo. Tem gente no mundo inteiro hoje tentando isolar novas bactérias do rumen no sentido de ampliar esse banco de dados. Nossa, muito interessante mesmo, né? Esse assunto é fascinante. Bom, a próxima pergunta é do Eliezer. Ele fala: excelente palestra, professor Luciano. Obrigado. Professor, como o senhor tem observado a evolução do tema manipulação da microbiota ruminal como ferramenta na mitigação dos gases do efeito estufa? Eu tenho visto de forma bastante promissora aquele último slide, né, o penúltimo slide que eu mostrei, inclusive, do grupo do Dr. John Wallace, lá do Reino Unido. Na verdade, nós temos uma boa parte dos grupos de pesquisa na área de microbiologia ruminal mundo afora, focando exatamente nesse sentido, entender quais são, né, os eventos no rumen que minimizam a produção de hidrogênio e, obviamente, a produção de metano. E há interesse nisso, não apenas com compromisso com o possível aquecimento global, mas principalmente preocupados com a energia que a metanogênese retira do animal. Então, na medida que eu diminuo a emissão de metano pelos animais, eu aumento a quantidade de energia disponível, teoricamente, para processo produtivo. E o grupo Dr. John Wallace tem percebido o seguinte, que boa parte da maior eficiência dos animais é explicada por menor emissão de metano. E a eficiência é uma variável de grande interesse na zootecnia. Todos nós, na zootecnia, medimos na avicultura, suinocultura, gado de corte, gado de leite, a eficiência. Nós queremos animais que sejam excelentes, eficientes conversores. Eu busco animais no confinamento, por exemplo, que apresentem a maior eficiência alimentar possível, ou a menor ou a melhor conversão alimentar. Eu quero elevada quantidade de produto por quilo de matéria seca consumida. E o grupo Dr. John Wallace tem identificado em grupos de animais contemporâneos animais de maior eficiência e outros de menor eficiência, e boa parte dessa eficiência está relacionada à maior emissão de metano em função de diferenças na comunidade microbiana ruminal. Isso é fantástico. E eles têm, inclusive, trabalhado com avaliação de touros. Proles de touros de algumas raças britânicas e europeias, por exemplo, que têm maior ou menor eficiência alimentar, e abordando, inclusive, sobre a herdabilidade dessa eficiência numa perspectiva de metanogênese. Então, provavelmente, a herdabilidade da eficiência dos animais seja explicada, em parte, por comunidades microbianas ruminais diferentes, entre animais eficientes e animais menos eficientes, por menor população microbiana que produz hidrogênio
ou por questões relacionadas a menor abundância e menor atividade da população metanogênica. Então, eu já começo a perceber que talvez no futuro possamos selecionar em nível de fazenda touros e vacas em função de sua população microbiana ruminal para variedade para atividade, por exemplo, de desempenho. Ou possamos selecionar animais que sejam mais resistentes à acidose ruminal em decorrência de comunidades microbianas ruminais. Então, são questões que começam a permear os estudos da microbiologia ruminal. Então, é um negócio fantástico. Eu fico extremamente empolgado com isso. Por isso que eu tenho dificuldade de cumprir o tempo. Peço desculpas mais uma vez. Não sei se eu respondi a pergunta. Nossa, excelente. Eu faço a matéria de nutrição de ruminantes agora e eu fico, assim, maravilhada com tanta informação boa, né, vindo do senhor. Bom, Pedro, a próxima pergunta é do Pedro Torres. Ele faz a pergunta. Luciano, creio que a manipulação da microbiota na época das águas seja um pouco mais fácil devido à qualidade das forragilhas. Como manter essa boa manipulação na seca? Então, a manipulação da população microbiana em qualquer época do ano acaba tendo uma forte pressão da dieta. É isso. Embora haja a possibilidade de fazer isso, a dieta que o animal consome é o principal, vamos dizer assim, é a principal força, a principal guia. Para que eu consiga manipular a população microbiana ruminal num determinado caminho, ou para maior eficiência, para maior digestão de fibra, para menor emissão de metano, seria necessário que eu resguardasse condições no rumen que não limitassem a ação da população microbiana ruminal. Então, eu estou aqui em Cuiabá hoje, as chuvas começaram no final de outubro. Então, já muda o cenário, né? A braquiária brisanta já está com elevada proporção de folha verde. Mas de maio até outubro, basicamente tinha pasto com baixíssima oferta de forragem. E, obviamente, representa um desafio na época seca do ano ou na época de inverno. Mas é que eu digo, considerando o provável custo dessa manipulação da população microbiana, dependendo da ferramenta usada para isso, seria preciso que em qualquer época do ano eu garantisse uma condição mínima de N, de pH ruminal, para que isso não fosse limitante. Por quê? A manipulação da população microbiana ruminal, por exemplo, via aditivo, é um ajuste fino que eu faço. E eu não posso partir do princípio que o aditivo ele vai fazer o ajuste mais grosseiro. O ajuste mais grosseiro seria o quê? Disponibilidade de N, de energia, o próprio pH ruminal. Então, a pergunta é muito adequada e ela, inclusive, orienta e explica por que alguns produtores acabam não adotando tecnologias porque adotam uma determinada tecnologia. Não, eu vou querer colocar monenzina na época seca do ano. E está numa condição de pasto extremamente rapado, de baixíssima qualidade. Não há monenzina que faça milagre na condição dessa. Então, eu preciso, para suplementar os animais na seca, garantir que tem oferta de forragem mínima. Então, a primeira coisa resguardada seria o manejo do pasto ou do pastejo, tá certo? Certo, muito bom. Voltando agora, então, à questão da microbiota, ainda falando dos micro-organismos, vou fazer a última pergunta, tá bom? Professor Luciano, sabemos que a presença de bactérias, protozoários e fungos representam a grande maioria da microbiota ruminal. No entanto, existem indícios da presença de vírus no rumen. Qual tem sido as atualizações das pesquisas nesse sentido atualmente? Muito boa pergunta, de novo. Esses vírus são chamados de bacteriófagos. São vírus que infectam bactérias do rumen e controlam a população bacteriana. Há um grupo na Austrália e Nova Zelândia exatamente estudando um tipo de vírus que infecta a bactéria metanogênica e poderia ser usado para poder controlar a população metanogênica do rumen. Então, há uma grande expectativa sobre isso e a pergunta é bastante apropriada no sentido de controlar a metanogênese. Quem produz metano no rumen são
as chamadas árqueas metanogênicas, e, como eu disse, há um tipo de vírus especificamente que cresce nesse tipo de micro-organismo e controla o seu crescimento. E alguns autores conseguiram amplificar, reproduzir o crescimento desse tipo de vírus no laboratório, e quando eles foram dosados no rumo dos animais, ocorreu redução da abundância de metanogênica, e isso implicou em menor emissão de metano. Então, é outra possibilidade também de que os vírus ou bacteriófagos do rumen possam ser usados até no caminho de aumentar a digestão de fibra, tá? Não para diminuir a população fibrolítica, mas para controlar bactérias no rumen que diminuem o crescimento de bactéria fibrolítica, que pode haver, inclusive, competição por substrato, antibiose. Então, é um negócio fascinante. Muito legal mesmo, assim, eu fico fascinada escutando tudo isso, porque eu sou suspeita para falar, né? Eu amo nutrição de ruminantes também. Bom, professor, a gente tem mais perguntas, mas em função do tempo não vamos conseguir fazer. E eu passo a palavra de novo ao senhor para que faça as considerações finais, se puder deixar algum contato, se o senhor está disponível para responder outras questões. Joia. Eu vou compartilhar novamente a tela aqui com meus contatos, e eu vou ter imensa satisfação de responder alguma pergunta, caso eu consiga, né? Esse é meu e-mail do Gmail, esse aqui é o institucional, esse aqui é meu número de celular, o telefone do laboratório. Eu estou na universidade, hoje é feriado em Cuiabá, mas eu estou aqui. Também, né, costumo fazer umas lives no Instagram. E como consideração final, eu diria o seguinte: o que me motivou a estudar a microbiologia ruminal foi exatamente quando estava na condição que você está, Jennifer, na graduação, e quando eu li alguns artigos, percebia que na literatura internacional, alguns eventos que ocorriam no rumen, que explicavam diferenças no desempenho na saúde dos animais, abordavam aspectos da população microbiana ruminal. E a gente, no Brasil, tinha quase nenhum trabalho dando suporte. E o Brasil, basicamente, importa informação de outros países, em vários aspectos, mas no que diz respeito à microbiologia ruminal, isso é muito expressivo. Então, desde a década de 90, eu fiz graduação em 91, 95, depois fui para a Viçosa fazer mestrado e doutorado, mas eu tinha essa inquietação e esse desconforto de perceberem que em cada grande universidade americana, canadense, britânica, japonesa, que tinha curso de veterinária, agronomia, zootecnia, havia professores e pesquisadores que gastavam o seu tempo para investigar sobre o microbioma ruminal, e esse tipo de esforço deles foi fundamental para que vários avanços ocorressem na nutrição de ruminantes hoje, e a gente encontrasse hoje a produção de leite e carne no mundo, né, oriunda de ruminantes extremamente eficiente e caminhando ainda mais para maior eficiência. Então, eu gostaria espero pelo menos que com essa apresentação eu tenha conseguido motivar em vocês a ter um pouco mais de atenção para o campo da microbiologia ruminal. Basicamente isso. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Ficamos muito maravilhados com tudo que o senhor trouxe para a gente. E agora, a gente vai fazer um pequeno intervalinho de 10 minutos e já retornamos com a nossa próxima palestra. Um abraço a todos aí. Obrigado pela atenção, pela paciência, pelo convite também. Tchau, tchau. Fique à vontade para assistir as próximas, senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Tá bom, muito obrigada.